Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula então no capítulo 7, na página 80 lá do livro. A matéria está lá nessa página, tá bom? Vou falar para vocês aqui de algumas coisas hoje sobre razão e proporção. Vamos começar na verdade hoje sobre razão. E na semana que vem eu vou falar sobre proporção. Então, iniciando hoje sobre razão, o que é razão, né? Essa palavra que a gente usa na matemática, né? Porque na vida real, razão é a gente fala assim, fulano tem razão de alguma coisa, ou eu tenho razão disso, você não tem razão. Parece que a gente está falando quando alguém está certo ou quando alguém está errado, né? Tipo assim, você tem razão. Mas na matemática, a gente usa razão como uma ideia diferente de estar certo ou estar errado. Não está querendo dizer se alguém está com razão no sentido de estar certo. Quando a gente fala de razão na matemática, nós estamos falando de uma divisão ou um quociente que a gente chama, tá bom? Quociente, razão ou uma divisão entre dois números é a mesma coisa, tá bom? Vou mostrar um exemplo para vocês do que seria uma razão no caso de distâncias, tá bom? Você tem um mapa lá na página 80 que está mostrando a distância entre Poços de Caldas e Belo Horizonte. Então, a cidade de Poços de Caldas e Belo Horizonte tem uma distância no mapa. Se a gente tivesse esse mapa na mão, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia olhar esse mapa e simplesmente tentar ver qual que seria a distância por esse desenho aqui em cima que aparece mostrando para a gente uma distância que vai de 0 até 117 e depois ele também mostra 234 quilômetros. Então essa parte de cima está falando em quilômetros, tá bom? Ele dá a informação que esse mapa está em uma escala de 1 para 11 milhões 700 mil centímetros. Esse lado aqui está falando de centímetros, tá bom? Então está falando centímetros aqui. Enquanto aqui também está falando de centímetros. Só que os centímetros aqui é em relação a os centímetros da régua. E aqui está falando em relação aos centímetros real, de uma distância real. Então aqui está falando de uma distância real, tá bom? É algo real mesmo. Enquanto a outra distância que está antes do pontinho, que é o número 1, está falando de uma distância que é a distância representada, tá bom? É uma distância que a gente vai encontrar na régua, no mapa, quando você medir lá, tá bom? Então eu vou colocar assim, uma distância representada, vou colocar só o rep, tá bom? Rep. Você sabe que é a distância representada. Veja bem, então quando eu falo assim, fala para mim aí qual é a distância, se eu pudesse medir aqui, tá? Qual que deve ser a distância dessas duas cidades? Qual era a razão que esse mapa, no mapa, que eu posso encontrar? Qual é a razão no mapa? É 1 centímetro, tá? Razão não é uma divisão, então eu vou dividir por quem? Por 11 milhões, né? 11 milhões 700 mil. Então, 11 milhões 700 mil. Tá joia? Vou colocar mais 3 zeros. Pronto. Esse número 1 dividido por 11 milhões 700 mil é a nossa escala. É a escala de um mapa, tá bom? Então, quando eu faço a razão entre duas informações de um mapa, como a distância do mapa e a distância real, eu estou falando aqui, ó, a distância do mapa é essa, tá? É a distância. Essa aqui é a distância. 1 centímetro está falando de quê? Representada. É a distância representada no mapa. Ok?
rep. E o de baixo é quem? É a distância real, que a gente escreveu lá em cima no mapa lá também. Distância real. Tudo bem, gente? Então, ó, se você, por exemplo, não sei se você já foi ao mercado e fez uma continha lá boba, que é, por exemplo, saber quanto você está pagando por cada litro de um refrigerante. Se você dividir o seu preço pelos litros, você vai encontrar o quê? Um número também, que é a razão entre o preço do seu refrigerante por litro, certo? Ah, se eu vou no açougue e eu vejo lá também o preço de uma carne. Ele é a carne, o preço, né, o valor em dinheiro, reais, por quilo, né, por quilograma. Então, quando a gente usa essas outras unidades, também está se referindo à razão. Eu estou fazendo uma razão entre um número dividido por outro, né? Esse número aqui, se eu fizer na calculadora, vai virar um número lá muito louco lá, muito pequeno mesmo. E o que interessa para a gente não é saber qual é o resultado disso na calculadora, mas é saber o que é uma razão. E se você está entendendo o que é uma razão, vou pedir para você depois deixar um comentário, tá? Pode ser aqui no vídeo mesmo, ou pode ser lá nos nossos formulários que eu estou enviando para vocês, que eu vou deixar na descrição também. Então, voltando lá para o livro, ele vai falar para a gente que essa parte de escala é fazer justamente essa divisão de um número que está representado no mapa pela distância real, que também está em centímetros. Os dois estão em centímetros, tá bom? A razão, então, vai ser isso aqui, olha. Nesse último capítulo, nós vamos ver o conceito de razão e proporção. Denominamos razão entre dois números A e B, nessa ordem, quando acontece o quê? Quando você faz a divisão, deixa eu voltar aqui embaixo. Quando você faz a divisão entre dois números, nessa ordem. O B não pode ser zero, tá? Quem está sendo dividido. Então, é A dividido por B, ok? Virando a página, você vai ver comigo o seguinte. Também temos como fazer uma razão entre dois números que sejam, como eu posso dizer, comparados no final com a velocidade média. Por exemplo, imagina um automóvel que percorreu 450 km em 5 horas. Podemos dizer que a cada 1 hora desse automóvel percorreu 90 km, pois a razão, sempre que tiver esses dois pontinhos é a razão, tá bom? 450 razão com 5 é igual a 90, né? Vamos ver aqui, se eu fizer a razão de 450, tá? Eu quero saber a razão de 450 por, é a razão, tá? Então, vou colocar duas bolinhas por 5. Então, 450 são os quilômetros que foram percorridos e o 5 é a hora. Aqui eu estou falando de quilômetro. E aqui eu estou falando de horas. Essa razão, gente, como eu disse, é uma divisão. Então, eu vou fazer o quê? 450 e dividir, igual uma fração mesmo. Olha. Divisão por 5. Quando eu faço isso, você lembra que lá na tabuada, né, eu tenho 5 vezes 9 igual a 45. Então, esse número de cima pode ser escrito como 9 vezes 50, né? Ou 9 vezes 5 vezes 10. Bom, mas dividindo 450 por 5, o que nós vamos obter? 90. Lembra que eu dividi quilômetros, que era esse de cima, por hora? Então, a nossa unidade final vai ser o quê? Quilômetros. A gente coloca uma barrinha por hora. Certo? Lá no livro ele vai fazer exatamente esse cálculo. Ele vai mostrar para a gente que a velocidade média é quando a gente calcula isso. Uma razão entre o quilômetro pela hora. Encontrando assim 90 km por 1 hora. Certo? Eu poderia fazer esse cálculo aqui ainda assim
antes de ir direto para o 90 km por hora, eu poderia fazer como ele colocou ali no livro pra gente. Fazendo assim, colocando aqui o número 450, vou escrever ele como se fosse uma multiplicação, tá? Então eu vou colocar assim, o número 9 vezes 5, que dá 45, né? 45 mais vezes quanto para dar 450? Vezes 10. Né? Se eu fizesse a decomposição desse número, eu ia chegar numa coisa parecida com essa. E aí, olha, realizando a divisão de um número para o outro, 5 dividido por 5, dividindo por 5 em cima e embaixo, eu vou ficar como? Em cima fica 90, né, porque vai eliminar o 5 com 5. Então, eu dividi 5 por 5 e 5 por 5 aqui, vai dar 1 na parte de baixo. Eu estou falando que aqui embaixo é hora, então é 1 hora. Em cima é quilômetros, então são 90 quilômetros. Daqui é que sai a razão, ou seja, eu estou dividindo quilômetros por hora. Aí a gente coloca 90, né? E o km, barrinha, hora. Dessa forma, gente, a gente tem a razão, tá? Outro exemplo de razão é a densidade demográfica. Por exemplo, se você quer fazer lá a densidade demográfica, e aí você pega lá, a densidade demográfica é o quê? Quando você tem uma quantidade de pessoas vivendo em uma área. Então você tem um local, igual aqui, está falando de Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso do Brasil, com 21,1 milhões de pessoas, de habitantes, diz o IBGE. Ele falou que lá tem esse número aqui, olha, 21.119.536 habitantes. Essa era o número de habitantes naquela época de 2017, né? Aí, fazendo só, a densidade demográfica é a razão. De novo, é uma outra razão, só que agora não é mais de quilômetros por hora, porque eu não estou falando de quilômetros nem de hora aqui, eu estou falando de pessoas, habitantes, por área. E aí ele diz, se eu sei que o território mede 586.528 quilômetros quadrados, qual vai ser então a densidade demográfica? Tá? O que eu estou falando? Que eu quero fazer agora uma divisão novamente, e agora vai ser a minha densidade demográfica, tá? Então vou colocar um D para representar isso, densidade, vou colocar um Mzinho também, densidade demográfica, dm, vai ser igual a quem a densidade? Ela é a mesma coisa aqui, lembra o número de habitantes? É 21.119.536. O que é isso? Habitantes. Então, vou colocar um AB, tá bom? Habitantes. E eu estou dividindo isso por quem? Por um número de área, que é 586.528. Quando eu faço essa divisão, e aqui embaixo é área, então é quilômetros quadrados. Quando eu fizer agora essa divisão, vai me dar um número lá, que é aproximadamente, quando eu fizer essa divisão, eu vou conseguir encontrar o quê? 36, né? 36. Se você fizer na calculadora aí, pode pegar a calculadora também e fazer. Vê se você vai encontrar esse número aí, ó, 36. Mas é o 36 o que é isso? Que representa habitantes. Habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Esse resultado, para mim, diz o seguinte, que a cada quilômetro quadrado, eu tenho quantos habitantes? 36. No anterior, eu estava falando que a cada hora eu estava andando 90 km. Aqui eu estou dizendo que a cada quilômetro quadrado eu tenho 36 habitantes. Só isso, né? Interessante, dá pra gente saber quantas pessoas vivem mais ou menos em 1 km². Então, gente,
respondendo aqui a pergunta também lá da nossa página, vou pedir para vocês pesquisarem aí qual seria hoje a densidade demográfica do Brasil. Será que ainda é a mesma? Né? Então dá uma olhada lá na internet, fazendo essa atividade aqui. Qual é o total da população brasileira hoje? E qual é a densidade demográfica do Brasil? Será que ainda continua sendo bem parecida com a de Minas Gerais? No caso aqui, né? Porque ela é a maior de todas, mas será que o Brasil está todo mundo do mesmo jeito que lá em Minas Gerais? Ou será que é menos? Dá uma olhadinha lá. Qual a população da cidade onde você mora? Qual a densidade demográfica dessa cidade? Então, vou pedir para vocês fazerem essa pesquisa aqui, dar uma olhadinha qual é a densidade demográfica da sua cidade, no caso aí, né? Barra Mansa. Bom, atividades vocês têm para fazer agora. Façam do número 1 até o número 5, página 81 e 82. Parte de proporção fica para a semana que vem, tá joia? Então, até lá. Um abraço para vocês. Lembre-se de fazerem lá o formulário, responder, fazendo hoje o resumo dessa aula, o que você entendeu. E respondendo, antes de terminar, respondendo aqui uma pergunta que me fizeram, lembrei, senão eu já ia terminar sem falar com vocês. Me perguntaram lá, tá, para tirar uma dúvida, sobre o que era realmente, como calcular a aresta de um quadrado. E aí eu vou tentar responder aqui rapidamente para vocês, tá? Que é o seguinte, se eu falar para você, lembra, aproveitando que a gente está falando de área, se eu falar para vocês que dentro desse quadrado aqui, a área delimitada pelas arestas, essa área toda aqui, se eu falar para vocês que ela é de 64 centímetros quadrados, tá bom? Centímetros quadrados. Se eu falar isso para vocês, você poderia me dizer o seguinte: bom, professor, se essa aresta, se aí tem 64 centímetros quadrados, eu posso dizer então que qual seria a área, né, a aresta, né, desse quadrado, sabendo que a área é de 64 centímetros quadrados. É só a gente calcular para saber a aresta é quem? É esse lado do quadrado. O lado não é igual, ó, um lado é igual ao outro, gente. Então, L e L. Eu quero descobrir exatamente o L, tá? Área é o lado vezes o outro lado. Então, é L vezes L. Ou seja, eu estou falando de lado ao quadrado. Isso é quem? É a área. Ok? Então, se eu tenho a área, o que basta eu fazer se eu sei a área? A área dele é quanto? É igual a 64. Então, olha, sabendo a área que é 64, ela tem que ser igual a quem? Ao L ao quadrado. Só que eu sei quem é o L ao quadrado. Eu vou mudar ao lado, tá? L ao quadrado é igual a quem? A 64. Posso fazer então que o L sozinho vai ser quem? L é igual a raiz de 64. Ok? E a raiz de 64 tem que ser um valor que, quando eu multiplico ele por ele, é igual a 64. Que número é esse? 8. Ok? Então, assim eu calculo o lado sabendo, ou seja, a aresta, sabendo a área. Agora, se eu tiver um cubo e eu digo para você que esse cubo tem, aí agora já não é mais área, agora é volume. Se eu falar para você que esse cubo tem um volume igual a 64 também, só que centímetros cúbicos. O que você poderia me dizer? Qual é o lado ou a aresta desse cubo? Você poderia me falar o seguinte: qual vai ser o lado? Agora eu estou falando de agora eu estou falando de volume. Então volume eu já não calculo assim.
Volume eu calculo como lado vezes o lado de novo. Porque o lado deles são todos iguais, é um cubo, gente. Né? L, L, e aqui também é L. Tá certo? Então o volume tem que ser quem? L ao cubo, porque é L elevado a 1 vezes L elevado a 1 vezes L elevado a 1. É 1 mais 1 mais 1. L elevado a 3. Então qual é o volume? 64. Igual a L ao cubo. Aí eu posso dizer então que o L ao cubo vai ser quem? Ao cubo é igual a 64. Só mudei o lado, tá? Então o L vai ser igual a quem? A raiz, agora não é quadrada, é cúbica, de 64. Mas eu sei que 64, se eu fizer a decomposição, eu vou encontrar o seguinte. É 64, tá? 64 não é igual a 8 vezes 8? Então, 8 vezes 8. Beleza. Posso dizer isso. 64 é 8 vezes 8. Vou até escrever aqui do lado. Vamos fazer na outra página, para entender. Ó. Posso fazer assim, ó, 64. Aí eu posso fazer aquela decomposição. Ó, 2, aí vai dar 32. 2 dá 16. 2 dá 8. 2 dá 4. 2 dá 2. 2 dividido em 1. Ficou elevado a conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 5, 6. Então, olha, 2 elevado a 6 é o valor do 64, é a mesma coisa que isso. 2 elevado a 6. Voltando ali, eu posso escrever, então, dentro da raiz quadrada, o quê? Que o lado vai ser quem? Igual a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Mas 2 elevado a 6, ó, lembra que quem está dentro divide pelo índice. Vai ser 6 dividido por 3. Eu posso fazer isso, tá? E o 2 sai da raiz. Eu divido o índice por quem está dentro, o expoente. Então fica 2, sai, elevado a quanto? 3, faz o 6 dividido por 2. Né? Aqui não é 6, ó. 6 dividido por 3 dá 2. Então é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Ok? É só você fazer 4 vezes 4 vezes 4. Vê se não vai dar 64, que é o volume desse cubo. Tá joia? Então a gente encontra assim a aresta dessa forma. Agora sim, galera, a gente fica por aqui, tá bom? Um abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.